Você já experimentou açúcar de beterraba? Não sabe do que eu tô falando? Então fica nesse vídeo que eu vou te mostrar 15 tipos de açúcar que você pode usar na sua casa e também que é muito utilizado na confeitaria. No vídeo de hoje a gente vai apresentar o mundo dos açúcares e coisas que adoçam. Vou te trazer alguns tipos e a utilização deles. Aqui no Brasil, o mais comum é a gente utilizar o açúcar branco refinado de cana-de-açúcar. Da cana-de-açúcar a gente consegue extrair vários produtos. E a gente começa com a rapadura. É quando a gente evapora todo o líquido do caldo de cana e ele vai começar a concentrar o açúcar até formar aqueles bloquinhos de rapadura. Depois da rapadura, a gente consegue extrair o açúcar mascavo. Ele é um açúcar bem rústico, de uma coloração mais escura e ele ainda tem uma quantidade de umidade um pouquinho mais elevada. Já o muscovado, ele é um pouco mais seco do que o açúcar mascavo. Por isso que na ordem de refinamento a gente pode falar que ele vem depois. Nesse meio tempo aí, a gente pode estar falando um pouco do melado de cana também. É quando a gente vai pegar o açúcar mascavo, controladamente acrescentando água até formar essa calda, essa textura bem viscosa que o melado de cana tem, com todos os seus sabores e aromas característicos. Depois do muscovado, a gente começa a encontrar os açúcares que têm uma cara de que já passou por um pouquinho mais de processo de refinamento. Entre eles a gente tem o açúcar demerara, depois o açúcar cristal e por último o açúcar refinado. Esse mais branquinho, fininho que a gente encontra normalmente na casa de todos os brasileiros. Cada açúcar vai ter a sua característica, tanto de cor, sabor e aroma que ele vai proporcionar na sua receita. Se você for fazer uma calda, por exemplo, o açúcar mais indicado é o açúcar cristal, que é mais fácil de fazer uma calda. Já se você gosta de um sabor mais diferenciado, os açúcares menos processados da cana, como o mascavo, o muscovado, eles vão te dar um sabor mais característico. Mas esses não são muito indicados quando a gente vai fazer uma calda, por exemplo. Já o açúcar demerara, ele tem umas notas de sabor mais características, mas bem mais delicado do que o mascavo, por exemplo, e ele é bem versátil. Também existe a versão orgânica do açúcar demerara, que é aquele açúcar que tem o selo de produção orgânica lá da cana, desde lá de trás. O açúcar de coco está sendo cada vez mais difundido o uso aqui no Brasil, porque ele é pouco processado também, mas ele é muito comum nas culturas asiáticas. E ele não é feito com o fruto, com o coco que a gente está acostumado a ver, mas sim com a seiva da flor do coqueiro. Existe também o açúcar turbinado, que é aquele açúcar que ele traz uma textura para a sua receita. Sabe quando você come um pão doce que tem um crocante no meio e esse crocante é açúcar? Então, é esse açúcar turbinado. Ele é muito comum nos Estados Unidos quando você quer trazer uma textura interna para sua preparação ou fazer aquela camadinha, aquela capa de açúcar bem crocante em cima. Ele é muito comum nas confeitarias. Outro açúcar muito polêmico e famoso no mundo da confeitaria é o açúcar de confeiteiro e o açúcar impalpável. Tem uma diferença entre eles. O açúcar de confeiteiro pode ter uma quantidade de amido no meio da sua mistura. Já o açúcar impalpável, ele não tem amido no meio, ele só passou por um processo de refinamento que deixou ele naquela textura bem fininha, quase que lembrando um tal. Outro segredo que a gente tem que é utilizado no mundo da confeitaria, principalmente na confeitaria numa escala um pouco mais industrial, é o açúcar invertido. É uma mistura de glicose com frutose e ele fica em estado mais líquido, uma coisa um pouco mais viscosa. E ele é muito utilizado para evitar a cristalização. Então, receitas, por exemplo, como um brigadeiro, muitas pessoas acrescentam esse açúcar invertido para que ele dure muito mais tempo e não comece a formar aquela casquinha, ele não comece a ficar aqueles cristais de açúcar dentro do nosso brigadeiro. Já a glucose sozinha, ela é basicamente um açúcar, de cana em estado líquido. E a gente utiliza em várias receitas quando a gente quer trazer brilho e também não quer que fique tão duro. Então aquela bala mais soft, uma bala mais macia, normalmente tem glucose na sua receita. Outro açúcar em estado líquido, que é muito famoso do Canadá, é o maple, que é o xarope de bordo. O bordo, ele é a seiva dessa planta, que chama maple ou bordo em português. E ele é perfeito para acompanhar panquecas no café da manhã. E o famoso açúcar de beterraba, da onde saiu isso? O açúcar de beterraba ele é muito comum na Europa. Ele tem o poder de dulçor um pouco mais reduzido do que a gente está acostumado com o nosso açúcar de cana-de-açúcar. Ele é muito difundido na Europa porque é muito mais fácil para eles produzir beterraba do que produzir cana-de-açúcar, devido ao clima característico de cada uma dessas plantas.
O açúcar de beterraba não é feito com essa beterraba que a gente está acostumado a comprar no supermercado, aquela bem roxa, bem colorida. É um outro tipo de beterraba, ela é branquinha e ela tem bastante açúcar. Por isso que a gente consegue extrair o açúcar dela. Outro item que as pessoas amam usar no dia a dia para adoçar é o mel. Existe uma infinidade de tipos de mel, principalmente quando a gente começa a falar das abelhas sem ferrão, que são bem características aqui do Brasil. Me conta, aí na sua região, qual que é o mel que mais tem ou qual que você mais gosta de utilizar? Porque o mel, gente, de acordo com a região, vai mudar bastante o tipo que tem e a cara e o sabor dele. E o açúcar light, já ouviu? Já comprou? O açúcar light nada mais é do que uma mistura de açúcar convencional, digamos assim, com algum tipo de adoçante. Por isso que eles conseguem fazer essa redução calórica. E, gente, essa história do que o açúcar demerara ele é menos calórico do que o açúcar refinado, o açúcar mascavo é mais light. Não, açúcar é açúcar. Todos eles vão ter a sua carga aí de calorias e tudo mais, que a gente tem que ter um pouquinho mais de consciência no consumo. Claro que se você tem alguma restrição alimentar, procure a nutricionista e ela vai te indicar qual é a melhor forma de substituir o açúcar por algum tipo de adoçante ou fazer essa redução. Se você não tem restrição e consome açúcar tranquilamente, dê preferência de utilizar os açúcares menos processados. Eles são mais puros e tem uma diferença em questão de vitaminas e sais minerais. Agora, em relação à caloria, não tem essa diferença, gente. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal, aciona o sininho para não perder nenhuma novidade, curta, compartilhe com aquele seu amigo, aquela sua amiga que é uma verdadeira formiguinha e ama esse mundo dos açúcares. Eu sou a Mari Sato e esse é o Livro de Receitas, o seu canal gastronômico que te mostra a técnica por trás da receita. Até o próximo vídeo. Tchau! Então a gente começa com a rapadura, que é a... E a gente começa com a repadura não. Já o muscovado. Mu de mu, vaca. Mu.